e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Agradeço aqueles que vão estar nos acompanhando nesta noite, nesta mensagem, aqueles também que estarão vendo, assistindo essa mensagem posteriormente. E agradeço também a todos que oraram por nós, né? Os irmãos sabem que na semana passada tivemos que estar ausentes aqui da mensagem. Quis o Senhor que a minha mãezinha fosse para os braços dele, e lá estivemos em Ribeirão Preto, para ali fazer o velório, o enterro dela. E também quis o Senhor que hoje estivéssemos aqui de volta, de maneira a continuarmos a obra do Senhor. A obra do Senhor não pode parar, apesar de a gente estarmos ainda tristes, estarmos sentindo ainda um fato muito recente, mas o Senhor, Ele vai nos confortando, o Senhor vai nos consolando sobre tudo aquilo que nós necessitamos. E eu agradeço o pastor Joélio, que na semana passada fez a mensagem na quinta-feira, nos substituindo, e a todos aqueles que oraram por nós, era uma mensagem de força, trazendo uma mensagem de Deus para nos confortar, né? E acima de tudo, agradecer o Senhor nosso Deus, pelo conforto que tem nos dado, que tem trazido ao nosso coração, de maneira em que possamos continuar firmes nesta caminhada. E vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus, vamos falar de salvação, vamos levar a mensagem do Evangelho para todo aquele que precisa crer. Glória a Jesus, né? Louvado seja o teu santo nome, meu Senhor. E nós estamos vivendo tempos em que o homem ele tem colocado sobre si uma carga muito forte, uma autocobrança, e muitas vezes essa cobrança ela vai tirando o foco da vida do homem. E isso acontece até mesmo dentro da própria igreja. É comum, infelizmente, não seria, mas o que nós estamos vendo muitas vezes, pastores, líderes religiosos chegando ao ponto até de suicídios. Temos que tomar cuidado, temos que estar perseverantes e, acima de tudo, nós precisamos estar preparados para ouvir a voz de Deus, ouvir o nosso Deus falando conosco, e principalmente Deus fala conosco através da sua palavra. O homem, muitas vezes, ele está em busca de profecias e vai daqui, vai dali, fica pulando às vezes de lugar em lugar, e ali o Senhor está falando com ele na palavra. É que muitas das vezes aquilo que o Senhor tem falado conosco através da sua palavra talvez não venha de encontro àquilo que a pessoa está querendo, aquilo que a carne da pessoa está querendo. Então, e muitas dessas coisas que têm tirado a nossa preocupação são coisas do mundo, são coisas que não vêm senão para enfraquecer a nossa fé. E para que nós possamos fortalecer a nossa fé, somente nos aproximando cada vez mais do Senhor. Somente através da presença do Senhor em que nós poderemos cada vez mais estar fortalecidos. Porque situações vão acabar ocorrendo.
vão querer tirar nosso foco, vão ver de maneira em que tentam nos tirarmos do caminho. O mundo, muitas vezes, vai nos oferecer coisas atrativas e vão encher os nossos olhos num primeiro momento, mas a cobrança depois virá. A cobrança será forte. A cobrança sobre o homem o fará com que ele, de certa maneira, ele saia do seu caminho, saia do caminho que leva a Cristo, que é o próprio Cristo. E nós temos que estar atento porque o Senhor, Ele fala conosco através do seu Evangelho. É através de nós estarmos lendo, estarmos meditando e o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos revelando aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos entender sobre a sua palavra. E nesta noite nós vamos estudar sobre um profeta. O profeta não é um profeta tão conhecido como aqueles que a maioria está acostumada. Profeta Isaías, profeta Jeremias. Entendeu? Nós estaremos falando aqui do profeta que ele foi usado pelo Senhor para alertar um povo sobre os seus maus comportamentos. Ele vem a chamar aquele povo para se purificar, para corrigir e abandonar o pecado. E vem numa demonstração tamanho de amor do Senhor pelo homem. O Senhor que não abandona a sua criatura, aquilo que Ele criou. É uma demonstração de misericórdia do Senhor, porque Ele próprio é conhecedor das nossas fraquezas. Deus nos fez e sabe até onde que nós conseguimos chegar. E por isso Ele tem essa misericórdia. E mesmo Adão tendo pecado e tendo colocado sobre todas as gerações futuras esse pecado, o Senhor, Ele não desanima, Ele não deixa o homem de lado. Ele estabelece um plano de salvação para o homem. E esse desejo do Pai, esse plano do Pai se realiza a nós através do Filho. Este Filho que é poderoso para nos salvar. E este é o tema da mensagem de hoje, o Salvador poderoso. Amém, glória a Deus. E eu convido os irmãos a estarem abrindo no livro de Sofonias, no capítulo 3, nós estaremos lendo aqui dos versículos do 15 ao 20. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei o que cocheia, e recolherei o que foi expulsa. E deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós
um nome e um louvor entre os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, eu peço a Ti, neste momento, que o Teu Espírito Santo esteja revestindo da minha vida, Pai. Usando da minha boca para falar da Tua palavra, para que eu possa ser fiel, meu Deus, à Tua mensagem, expressando tão somente aquilo que realmente o Senhor quer falar. Que não seja a minha carne, mas seja o Teu Espírito falando através da minha vida, Pai. Que possamos, através dessa mensagem, sermos fortalecidos, possamos ter a nossa fé enriquecida, alimentada, e que possamos depois estarmos meditando sobre a Tua palavra e no nosso dia a dia possamos estar colocando em prática, e que esta palavra venha dar frutos para a nossa vida, frutos para aqueles que estão ao nosso redor. Possamos estar fortes e preparados para pregar, para falar do Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que transforma e que principalmente que salva. Amém? Assim oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E Sofonias, um dos profetas usado pelo Senhor para alertar aquele povo. E o nome, o Sofonias, ele significa, o nome é escondido do Senhor. E ele tinha uma particularidade. Sofonias era tetraneto do rei Ezequias. E acreditamos então que, devido a essa ligação que ele tinha, isso lhe daria o quê? Um privilégio de acessar ao palácio. De, quem sabe ali, de poder falar direto com o rei. Falar a sua mensagem, falar a mensagem de Deus. Fazer a palavra de Deus ser ouvida direto por aquele que estava ali à frente da nação. Ele recebe essa incumbência para alertar o povo de Deus a se voltar antes que fosse tarde. Cerca de 100 anos antes, o Reino do Norte ele havia sido derrotado pela Síria e o seu povo levado cativo. E o que acontece? Para que isso não acontecesse também com o Reino do Sul, ao qual o Sofonias ali estava profetizando, estava falando, esse povo, eles acabam, isso ocorre de certa forma antes da profecia de Sofonias, mas esse povo, para que não acontecesse com eles aquilo que havia acontecido com o Reino do Norte, eles fazem um acordo com os assírios. Porém, isso traz para dentro do povo ali do Reino do Sul, práticas religiosas e sociais e de comportamento que vêm a afetar a relação daquele povo com o Senhor. Olha o perigo que tem de quando nós permitimos entrar no nosso meio aquilo que é estranho ao Senhor. Aquilo que o Senhor não se agrada. Aquilo que não tem base bíblica. Coisas que muitas vezes são atraentes aos olhos do homem, mas não são atraentes a Deus. Deus não concorda com isso. E quantas vezes nós nos calamos, nós ficamos quietos, nós fechamos os olhos, achando que o Senhor possa não estar vendo, mas o Senhor está vendo tudo, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, o profeta escreve para aquele povo de Jerusalém:
Era um povo que estava contaminado por esta aliança que havia sido feita com o povo assírio. E os fazem eles se tornarem opressores, pessoas rebeldes, pessoas que abandonaram a sua fé e se tornaram idólatras. Trouxeram para o meio deles práticas que não eram do Senhor, que não tinha o aval do Senhor. O profeta, ele vinha para avisar que em breve aquela cidade estaria sendo destruída. O coração de Deus, ele se entristecia com isso. Deus não se agrada em castigar o seu povo. Mas Deus, ele vive dando oportunidades. E olha só, aqueles que haviam sido levantados ali, que estavam à frente, que eram para ser exemplo, esses eram os piores. Aqueles que eram para ser uma referência até para o povo, eles tinham um comportamento pior do que o povo. Então, acabava que aquelas pessoas sendo até induzidas pelo comportamento deles. Essas pessoas eram pessoas que pecavam mais que um homem comum, fraudavam, roubavam e exploravam aqueles que eram mais fracos. Parece que não é muito diferente de muitas coisas que nós vemos ainda nos dias de hoje. Então, o juízo de Deus viria sobre eles. E isto poderia acontecer. Isso eles já tinham uma noção do que iria acontecer com ele, porque eles já tinham a história daquilo que havia acontecido com o Reino do Norte. Mas o juízo de Deus seria uma resposta do Senhor para tal comportamento. Pois esse povo, eles seriam exilados para a Babilônia. E ali iriam padecer, iriam sofrer. Porém, também se ressalta a esperança em Deus. Deus, após esse juízo que estaria sendo estabelecido sobre o seu povo, ele iria restaurar o seu povo. Ele iria restaurar Judá. Havia esperança de salvação no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É uma demonstração que Deus não desiste do seu povo. É o amor de Deus declarado ao povo. É o amor de Deus declarado ao homem. Assim como nós podemos ver nos dias de hoje. Estávamos condenados e o Senhor nos resgatou. O Salvador poderoso nos resgatou. Nos tirou de uma condenação eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Que és o nosso Salvador poderoso. Oh, glória! O Senhor, o profeta, ele fala sobre aquele que viria para governar o povo de Israel. Ele já antecede a vinda do nosso Salvador poderoso, do nosso Jesus. Vamos ler no livro de Sofonias, no 13, um pouquinho que antecede aquilo que nós lemos. É o 13, do 12 ao 14, que diz assim... Sofonias 13, do 12, 13 e 14. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados
Se deitarão e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se, exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Aleluia. Olha, sobre a nação estaria o juízo de Deus devido aos seus pecados. Mas o profeta fala de restauração. O profeta fala do remanescente. O profeta fala da causa da alegria, da misericórdia de Deus que viria para tirar o castigo. Que precisava, ele falava que era necessário remover e perdoar o pecado. Era necessário que a causa do pecado fosse removida. Assim como Jesus pagou um alto preço para que a condenação que estava sobre nós fosse tirada. Hoje nós pudéssemos estar aqui falando, pudéssemos ter a certeza e a garantia do Senhor de uma eternidade no céu. O Senhor removeu o pecado que havia sobre nós. E que nós possamos continuar firmes e perseverantes, ouvindo a voz de Deus, diferente daquele povo que não ouviu e sofreu as consequências de não ouvir a profecia, aquilo que o profeta estava falando, aquilo que o profeta estava alertando aquele povo. Sejamos fortes e animados no Senhor, porque perfeito o amor de Deus o lançará fora o medo. O perfeito amor de Deus lançará fora o medo. Olha só, 1 João 4,8. 1 João 4,8 diz assim: no amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Olha só, nos chama a sermos um povo fiel. O Pai tem prazer em nos dar o reino. O Pai tem prazer em nos beneficiar. Mesmo nós não merecendo, a graça de Deus está sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus nos livra daquilo que nós deveríamos passar. Mostra o quanto tão bom é este nosso Deus, é este nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, meu Senhor. Com o Senhor nós não temeremos, pois mais poderoso é aquele que está conosco. Principalmente quando comparado com aquilo que está neste mundo. Deus é superior a tudo. E se estamos com Ele, estamos seguros nos braços dEle. Olha só o que Lucas fala. Lucas 12:32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Hebreus 12, capítulo 12, versículos 12 e 13. Diz assim: por isso, levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então, aquele que está em Cristo, aquele que verdadeiramente tem uma vida com o Senhor, ele se sente forte, ele não teme o mal, ele não teme o inimigo, porque ele sabe que
que tem um Salvador poderoso guardando, o livrando daquilo, de todo o mal que o mundo tenta impor sobre nós. E através do Espírito Santo, o Senhor fala ao nosso coração. Ele revela, Ele nos constrange, Ele nos incomoda em nossos erros, de maneira que nós possamos abrir os nossos olhos para o pecado, para aquilo que nos tira da presença de Deus, para aquilo que nos afasta da santidade, para aquilo que quer nos corromper, que nós possamos nos apegar verdadeiramente somente ao Senhor que derramou o seu sangue na cruz, pagou este alto preço por cada um de nós, por cada um daqueles que o confessar Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Olha, o Senhor, Ele é poderoso e Ele está em nosso meio. Ele está no meio de nós. É o Senhor, Ele é herói conquistador. É Ele que salva o seu povo. A esperança do homem não pode estar em outro homem. Quantas vezes as pessoas começam a se apegar em pessoas, em outras pessoas, e pessoas se decepcionam. Devemos tomar cuidado quando as pessoas estão se chamando para si aquilo que pertence a Deus, aquilo que pertence ao Senhor. Às vezes a pessoa começa muito bem, vai muito bem, mas aí o orgulho, a soberba vai tomando conta da vida da pessoa e ali muitas vezes ela acaba trazendo contigo outras pessoas. E assim a soberba precede a queda. Quando esta pessoa cai, ela leva junto com ela, muitas vezes, várias pessoas. Então, nós devemos manter os nossos olhos focados e voltados a ouvir somente aquilo que Deus está falando, que os nossos olhos estejam voltados e focados para ouvir a voz de Deus, tão somente a voz de Deus. Olha, o nosso Senhor é o nosso herói conquistador. E olha só, lá Isaías capítulo 9, nos versículos 5, 6 e 7, que ele fala, né? Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oh, glória a Deus! Aleluia! Olha, Sofonias nos lembra que mesmo Deus sendo divino e autoexistente, Ele ainda se mantinha no meio do seu povo. Ele não desistia. Ele é o Deus, é o herói conquistador que salvaria o seu povo. E era motivo para o Senhor de prazer e grande alegria. E esse prazer e essa alegria se transbordaria também no seu povo. Olha só, João 15:10 diz assim, João 15:10, 11 e 12. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito destas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei. Olha que declaração do Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor, ele através da sua alegria, ele nos contagia com alegria. Ele nos enche. É só tão somente o Senhor que nos fortalece sobre todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. E o Senhor, ele diz que ao remanescente fiel de Israel, ele se arrependerá dos seus pecados e o Senhor os reunirá novamente em Jerusalém e esta nação será restaurada. O Senhor não desistiu. O Senhor permitiu o juízo sobre aquele povo por causa do erro que eles estavam vivendo. Mas tinha a promessa do Senhor de restauração. Tinha promessa de restauração para aquela nação, para aquele povo, para aqueles que se mantivessem fiéis. O Senhor iria punir aqueles que punissem o seu povo, aqueles que fizessem mal ao seu povo, ao povo de Judá. Estes também seriam punidos. O Senhor, ele iria lidar com os inimigos do teu povo conforme eles merecessem. E a palavra do Senhor nos lembra que a destruição dos inimigos deles precederia a restauração de Israel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Israel voltará a possuir a sua terra, sendo restaurados por um favor do Senhor. Através do reinado messiânico de Cristo, todas as demais nações estariam sendo também abençoadas. Oh, aleluia! Olha como é bom o nosso Deus. Olha como é bom o nosso Senhor Jesus. Olha como é bom o nosso Salvador poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E apesar daquela situação difícil, o povo deveria se encorajar e se fortalecer no Senhor. Porque somente o Senhor pode consertar qualquer situação. Era a promessa do Senhor que aquela nação fosse restaurada. Isso é o amor do Pai se realizando através do Filho. Oh, glória a Deus! Sofonias, ele tinha a convicção que era Deus que falava com o povo através da vida dele. Que as palavras que ele falava eram de Deus, era a boca de Deus. Aleluia! O nosso Deus, ele é um guerreiro poderoso, poderoso para nos salvar. Por isso, nós precisamos estar atentos à sua palavra. A direção que o Espírito Santo coloca em nossa vida. Agora, como ouvir a palavra de Deus, como ouvir o Espírito Santo falar com Deus, conosco, se nós estamos distantes, se nós não temos tempo para ouvir o Senhor falar conosco? Quanto tempo nós temos colocado da nossa vida com coisas secundárias em relação àquilo que nós podemos estar lendo, meditando e orando ao Senhor?
que nós possamos ter o bom senso de saber usarmos bem as redes sociais para propagarmos a palavra do Senhor, propagarmos a palavra do Salvador poderoso. Quantas vezes, quantos e quantos momentos do nosso dia nós temos ficado na rede social, mas só ali, só olhando fofoca, não sei o quê, um vídeo de piada, alguma coisa engraçada. As pessoas estão doentes. As pessoas não conseguem ficar, às vezes, 5 minutos sem olhar o seu WhatsApp. Mas se estivesse olhando, mas vendo algo nutritivo, algo, um alimento do céu, mas muitas vezes é besteira. Nada que vai edificar. Mas que nós possamos estar com o nosso coração aberto para ouvir o Senhor falando conosco. Ouvir o Senhor nos alertando, nos alimentando com a sua palavra. Que nós possamos, nesses dias em que estamos vivendo, dentre tanta coisa errada que temos visto acontecer, essa inversão de valores, o distanciamento que está tendo de Deus, as pessoas muitas vezes só procuram Deus na hora do aperto, na hora da necessidade, e quando tem as suas necessidades atendidas, vão embora. É chegada a hora de nós nos voltarmos a Deus verdadeiramente, andarmos com Deus, ouvirmos Deus, termos relacionamento com Deus, termos intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. É olharmos para o Cristo, é olharmos para a cruz de Cristo, para o Evangelho da cruz, o Evangelho que nos chama ao arrependimento, o Evangelho que nos chama ao abandono do pecado. O Evangelho que salva, o Evangelho que tem mudado, tem transformado vidas por este mundo afora. O Evangelho que um dia mudou a minha vida, mudou a vida da maioria dos irmãos que estão assistindo esta mensagem. Que nós possamos estar preparados, fortalecidos, para falarmos desta palavra do Senhor. Os finais dos tempos estão chegando. E precisamos estarmos atentos. A seara é grande. Há muito ainda para ser falado. Há muitas vidas ainda para serem alcançadas pelo Evangelho. E não é o homem que converte ninguém, mas é o Evangelho de Cristo. Quando a pessoa ouve o Evangelho de Cristo sendo pregado e ela não tem o seu coração endurecido, este Evangelho entra nesta pessoa e dá frutos, e transforma, e muda. E essa pessoa vem a somar este exército que vai também propagar a palavra de Deus. Glória a Deus. Que todos que já experimentaram este novo nascimento sejamos dignos deste amor de Cristo, deste amor que a nós foi dado através de um sofrimento, através de uma morte dolorosa na cruz. Tudo por quê? Porque o Senhor queria nos salvar. Tudo porque o Senhor queria mudar o nosso destino. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que nós possamos, então, nos aprofundarmos, estreitarmos esta relação com o Senhor, de forma a estarmos muito próximos. E que breve, muito breve, quando o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja, nós possamos
todos juntos. Que ninguém fique para trás. Que ninguém não suba com Jesus. Mas como igreja unida, como uma igreja em comunhão, nós possamos ir para a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no céu, nosso lar, a nossa habitação eterna. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, santo é teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem dessa noite, Pai. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estivemos reunidos para meditarmos sobre a Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra se multiplique em nosso coração, que ela cresça, que ela floresça, dê frutos para o Teu reino. Vidas possam ser alcançadas pela Tua Palavra, Pai. E cada vida alcançada seja uma multiplicadora das Tuas bênçãos. Que nós possamos ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco, nos alertando sobre o arrependimento, sobre abandonarmos o pecado, sobre abandonarmos aquilo que nos tem tirado da Tua presença. Que nós não sejamos, Senhor, como aquele povo que não soube ouvir a voz do profeta e por isso o juízo veio sobre eles. Estavam contaminados, estavam rebeldes, haviam se associados àquilo que não deviam. Infelizmente, Senhor, isso também acontece nos dias de hoje. Mas que o Teu Espírito Santo nos constranja, nos incomode a voltarmos, a nos arrependermos e voltarmos ao Teu caminho, o caminho que é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Pai, abençoa cada irmão que nos acompanhou nesta noite, cada irmão que nos acompanhou nesta mensagem. Guarda, Senhor, nos livre de todos os males. Nos ajude, Senhor. Nos fortaleça a nossa fé, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um que assistiu essa mensagem, Pai. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, desta doença, deste mal, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão precisando, estão no hospital, estão doentes, Senhor. Que a Tua mão protetora, Senhor, realize milagres. Que aqueles, Senhor, que estão desviados, estão afastados da Tua casa, estão afastados do Teu Evangelho, sintam o chamado de Deus para voltarem ao Seu caminho. Ó Senhor, Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido a nossa pedra de ajuda. Até aqui o Senhor tem sido a pedra sobre a qual fundamentamos a nossa fé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Abençoado seja esta nação, abençoada seja os nossos governantes, que o Senhor possa estar dirigindo o coração do nosso governo, Senhor, de maneira que ele seja um governo temente a Ti, Senhor. Que as suas atitudes sejam para benefício do Teu povo. Que seja ele temente a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao nosso Salvador poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é neste nome, santo e poderoso, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o Teu santo e bendito nome.